Olá, seja bem-vindo à minha apresentação da análise fílmica da Unidade Curricular de Química Verde, Epistemologia dos Sentidos e Racionalidades, do curso de Licenciatura em Ciências na Universidade Federal de São Paulo, que é dado pela professora doutora Luciana Aparecida Farias. Eu sou Thaís dos Santos Silva e eu espero que goste. Para essa análise fílmica, o filme escolhido foi o filme de Pandora. Na ficha técnica, o título original, no alfabeto original do país, ele é de origem da Coreia do Sul. A sua estreia mundial foi no ano de 2016. Ele é dirigido por Park Jun-woo. Ele tem a duração total de 136 minutos e a classificação indicativa é de 12 anos, então quase todos os públicos podem assistir ao filme. O seu gênero, ele tem como foco a ação, o drama e o suspense, e ele está disponível na plataforma da Netflix, que foi por onde eu pude assistir o filme e pude desenvolver essa análise. O cartaz de Pandora, né, como podem visualizar, o cartaz original à esquerda, onde a gente pode ter a divulgação do filme no país de origem e nos outros países, e o cartaz e um dos cartazes que a Netflix disponibiliza, tá? Porque a Netflix tem vários cartazes para divulgar os filmes, então esse é um dos principais. A sinopse do filme conta a história do protagonista Jae Hyuk, que é um jovem frustrado com a situação atual da vida dele. Então, ele não gosta muito de como ele está. Ele vive num pequeno vilarejo que tem como fonte de sustento uma usina nuclear. E aí um terremoto acaba atingindo essa região, que faz com que a estrutura dessa usina seja gravemente abalada, e eles têm uma batalha, uma luta contra o tempo para evitar que uma grande catástrofe aconteça. A dinâmica do filme, ela foi dividida aqui em sentido sonoro, sentido visual e sentido narrativo. Para começar, nós vamos falar do sentido visual. O sentido visual, mais precisamente, a paleta de cores do filme, ela assume de início quando o protagonista vai retratar a visão dele sobre a cidade em que ele vive, o local em que ele vive, a gente observa tons amarelados para a paleta de cores, né? Onde você pode ver aqui nessa imagem da esquerda, o céu está mais amarelado, o ambiente um pouco desgastado, aquela imagem que usa o filtro na câmera sépia, que é um filtro que deixa a visão com tons mais amarelados. Já para as cenas cotidianas, em que o protagonista não está retratando a situação, as cenas assumem cores vivas na paleta, onde você pode ver aqui nessa cena direita, ela tem o céu bem destacado, as cores da usina bem destacadas, então tem esse contraste entre a visão do protagonista, né, para evidenciar a angústia dele com a situação, e o cotidiano das pessoas da usina, né. Também no sentido visual, a natureza, ela também é retratada na paleta de cores bem vivas, como a gente pode observar nessa cena à esquerda, em que tem o verde bem ressaltado na natureza, o azul do mar, então ela é retratada com a paleta bem rica nas cores, e as cenas onde envolve o drama, o suspense, toda a situação catastrófica do ambiente, a paleta ela é mais acinzentada, ou seja, ela tem tons mais escuros para o trabalho, que é onde você pode observar nessa segunda cena à direita, né, que o tom abrangente das pessoas ao redor é um tom mais acinzentado. A visão para esse filme, a gente pode falar primeiro do panorama da usina, que é o ponto principal do filme. A usina, até o momento em que não acontece o terremoto, ela é retratada sempre majestosamente. Então, a câmera sempre dá um enfoque para o tamanho da usina. Ela coloca um contraste entre o tamanho das pessoas e a magnitude da estrutura da usina. Essa cena que aparece aqui aos 28 minutos e 5 segundos, ela retrata a usina de cima, que a câmera sempre procura dar esse enfoque, retratando o tamanho que é a usina, o quão grandiosa ela é. Já após o problema do terremoto e todas as consequências que ele trouxe, esse panorama já muda um pouquinho, já não dá mais aquele enfoque no tamanho da usina, dá mais na catástrofe. Então, a gente pode observar aqui nessa cena à direita que o ambiente está mais desgastado, ele assume aquele tom um pouco amarelado também, como se fosse o protagonista descrevendo a cena. E a gente pode observar que o foco já está mais no ambiente em que as pessoas estão, ou seja, no tamanho das pessoas, e não em si na magnitude da usina. A perspectiva da câmera para esse filme, ela adotou, é uma técnica sul-coreana, em muitos outros filmes também utilizada, que ela sempre destaca os personagens na cena. Então, como a gente pode observar essa cena aqui destacada, aos 18 minutos e 17 segundos do filme,
Tem um fundo, uma situação acontecendo ao fundo, mas ela tá meio embaçada, e o foco está no personagem, na emoção que ele mostra. O cinema coreano mostra, ele tenta evidenciar muito a emoção humana. Então, eles sempre colocam o ponto principal, o ponto de escape da câmera, o foco no personagem que está protagonizando a cena. Então, a gente pode observar isso nessa cena. O sentido sonoro do filme, ele trabalha numa sinfonia, ele não é como os outros filmes, composto por uma trilha sonora com músicas letradas, interpretadas por um cantor, é uma sinfonia. Ela é composta majoritariamente por instrumentos de corda e sopro, onde os instrumentos de corda assumem as cenas em que tem mais o cotidiano dos personagens retratados, não tem nenhum problema grave. Já quando acontecem os problemas e quando tem o momento de drama, de suspense do filme, as cenas mais fortes, para evidenciar a intensidade, a trilha sonora ela assume mais esses tons mais graves, então ela pega um pouco mais os instrumentos de sopro do que os de corda. A narrativa, que também, né, o sentido narrativo desse filme, e a história ela acaba seguindo um período cronológico de tempo curto, então ela não tem um time skip, que é aquela passagem de tempo longa, ela acontece em um período de alguns dias, mais precisamente algumas horas, principalmente da catástrofe em si, e a narração é dividida entre os acontecimentos com o protagonista, com a sua família e os governantes e pessoas envolvidas na gestão da usina, que é da situação. Então, ela tem esses três enfoques, né, que é as pessoas que assumem o protagonismo nas cenas. E o enredo ele é dividido entre a catástrofe e o posicionamento dos personagens perante a ela. Então, é sempre o que aconteceu e o que eles vão reagir, ou o que pode acontecer e como eles vão reagir. Para essa análise, eu escolhi chamar ela de como a nova caixa de Pandora. O próprio título do filme já traz um pouco dessa perspectiva do que ele quer passar, porque Pandora é um mito da Grécia Antiga, em que envolve a história de uma personagem chamada Pandora, que tinha uma caixa envolvida na situação, em que ela foi orientada a nunca abrir essa caixa. Mas a curiosidade dela foi tamanha que ela acabou fazendo isso, e quando ela abriu, ela acabou liberando os males do mundo, né, como doenças, outros problemas associados que afetariam a humanidade, e ela percebendo o problema que ela causou, ela fechou rapidamente a caixa, e ao fechar, ela manteve presa na caixa a esperança. Então, o mito de Pandora, ele traz já um ponto reflexivo, uma moral na história para a gente pensar, que também é uma associação importante ao título do filme, né? O que seria a nova caixa de Pandora nesse panorama do filme, nessa perspectiva do filme, né? Então, eu trouxe como a nova caixa de Pandora uma usina nuclear, e mais precisamente o seu reator. O início do problema que a gente pode observar no filme é o governo da Coreia do Sul, lá eles retratam no filme, eles descrevem a situação econômica do país que está muito abalada, e eles viram uma oportunidade de recuperar a economia com a construção de usinas. Por quê? Para eles, a imagem de energia limpa sendo gerada, sem poluição atmosférica, sem geração de resíduos, né, de lixos sólidos, como a gente observa com outras usinas, era maravilhoso para eles. Então, eles acharam uma forma de conseguir lucrar, para eles evidenciavam, vamos erguer a economia do país. Então, o que eles fizeram? Para que eles pudessem acelerar esse procedimento de liberação das usinas que eles estavam construindo, eles pularam muitas etapas do tempo. Então, o tempo normal exigido para a correta verificação da usina, manutenção, construção e preparação da estrutura para os problemas que poderiam vir a acontecer, eles não fizeram corretamente. Aceleraram os procedimentos e aí isso aconteceu e levou à catástrofe, que o terremoto de magnitude 6,1 que atingiu a região abalou a estrutura, sendo que no projeto original a usina deveria aguentar até a magnitude 9 na escala Richter. Então era um terremoto que estava bem abaixo do que eles previam na construção, mas ele acabou abalando muito a estrutura e inicialmente abalou a estrutura que continha o líquido de resfriamento do reator. Como o reator ele está sempre em temperatura alta, eles usam um sistema de resfriamento para evitar que o reator entre em derretimento. E quando o terremoto atingiu o local, ele danificou a estrutura, criando rachaduras, e esse líquido começou a vazar. E aí foi uma luta contra o tempo para eles tentarem recuperar a estrutura, para conseguirem manter o líquido suficiente para que conseguissem resfriar o reator. Mas não aconteceu isso. Isso acabou ocasionando que eles tentaram evitar, tentaram consertar o dano que havia causado, mas não deu tempo suficiente, não tinha preparação suficiente dos envolvidos, dos trabalhadores que estavam na usina. A usina explodiu, matando muitas pessoas lá dentro que estavam trabalhando na usina, né? Matou muitos dos funcionários. E aí teve o primeiro vazamento de radiação, que todas as equipes que estavam no local
elas acabaram sendo atingidas, porque foram chamados os bombeiros, policiais, uma equipe médica para atender quem estava ferido e não tinha morrido já com a explosão. Então, todas as pessoas que estavam próximas também foram afetadas. A região da aldeia, né, da aldeia em que o personagem vivia, também acabou sendo afetada, tanto que teve uma evacuação de emergência. E essas foram as consequências que atingiram o local. E os pontos que a gente pode destacar da química verde que envolveram esse processo, dos 12 princípios de Paul, Anastase e Warner, é importante o primeiro ponto, o primeiro princípio da prevenção. Se a usina tivesse sido construída no método preventivo, visando a prevenção de problemas, não teria, o terremoto não teria afetado gravemente a estrutura, né? Levaria mais tempo, mas não teria afetado gravemente a estrutura, e não levaria a série de consequências que levou. O outro ponto, outro princípio importante é o princípio 3, que é a reação com compostos de menor toxicidade. Uma usina nuclear, ela gera lixo radioativo, e o lixo radioativo ele leva muito tempo para o decaimento dele, então ele tem que ser devidamente armazenado, também com líquido de resfriamento, para que não afete, para que não libere radiação. E aí isso também atinge outros princípios, como o princípio 4, de desenvolvimento de compostos seguros, que ali não ocorre, por mais que ele não polua atmosfericamente com gases do efeito estufa, ele tem a geração de lixo radioativo. O uso de substâncias renováveis não dá para seguir, que é o princípio 7, porque o lixo radioativo ele tem que ficar lá até ele decair o suficiente ao ponto de que você possa mexer. Então, tem que ficar armazenado, né? E o princípio 10 também, com o desenvolvimento de compostos degradáveis, que não segue, né? Uma usina nuclear não segue esse princípio. E, principalmente, o ponto desse filme é a química segura para a prevenção de acidentes. É o ponto principal que define, que é o 12º princípio de Paul Anastas, que define a atitude dos personagens perante o filme. Porque simplesmente a solução poderia ter sido, se eles tivessem preparado a usina devidamente para a situação e os seus funcionários, o terremoto atingido no local poderia não ter gerado a explosão, poderia não ter causado o derretimento do núcleo e não ter liberado tanta radiação e afetado e matado tantas pessoas como aconteceu lá. Quem não morreu na catástrofe de imediato com a explosão acabou vindo a falecer depois devido ao grande contato com a radiação que estava no local. E aí, o que eu queria destacar, no sentido narrativo, que a gente pega muito da química verde, a racionalidade instrumental em Pandora. Por quê? Como a gente pôde observar que eles tinham essa pressa de liberar as usinas para reerguer a economia do país, a gente pode observar o primeiro ponto importante, que é o uso de uma técnica que eles utilizaram aos 7 minutos e 10 segundos do filme, em uma cena em que a personagem, que é a Yoon-ju, que é a namorada do protagonista, ela trabalha na usina também, e ela vai descrever a usina para a nova equipe de gestão que vai cuidar da usina. E eles usam uma técnica lá de show-off, que consiste na apresentação de uma informação como se fosse um documentário. Então, eles descrevem a cena, explicam com cenas ilustrativas todo o desenvolvimento. E essa cena ela foi feita dessa forma, explicando todo o funcionamento de uma usina e a segurança do local. Então, eles evidenciaram a segurança, evidenciaram os benefícios da usina nuclear, mas não apontaram as desvantagens, não apontaram os problemas associados. Então, esse é o primeiro ponto da racionalidade, esse é um dos pontos da racionalidade instrumental que a gente pode destacar nas técnicas de filmagem no filme, que aí você vê essa cena com uma imagem comercializada da usina, onde você só tem a ganhar e não a perder. Você observa isso com o uso dessa técnica. E aí, o que a gente pode destacar também da química verde na situação foi a omissão do problema. Houve uma grande negligência das pessoas envolvidas, tanto com a construção da usina, com quem estava gestionando, com a presidência, que era o gabinete do presidente. Não o presidente em si, mas o gabinete. Porque a situação da usina, ela já estava sendo, muitas pessoas já estavam cientes do que estava acontecendo. Um dos engenheiros, ele tentou alertar, mas ele foi barrado. Então, eles sabiam dos problemas associados, sabiam o que poderia acontecer, mas em prol do valor, em prol do lucro, eles acabaram negligenciando isso. Então, eles omitiram toda a situação do presidente, que era uma pessoa preocupada com o que estava acontecendo, então ele teria uma atitude ética perante a situação, que seria fazer o correto, né? Então, omitiram a situação dele, principalmente quando o terremoto atinge o local. Nessas 3 cenas que eu quis destacar, conta um diálogo que teve um pouquinho antes do presidente estar ciente da situação, em que a equipe já sabia o que aconteceu, e a magnitude aqui de 6,1 foi retratada para uma das pessoas que trabalhavam para o presidente. E aí o personagem pergunta: devemos informar o presidente? Nessa segunda cena. E a pessoa fala: ele não tem tempo para isso.
Então, eles acabaram omitindo a verdade do que estava acontecendo do presidente para que não houvesse problema, porque estavam com medo de prejudicar a imagem das usinas, para que a população caísse em cima e eles não conseguissem o que eles queriam, que era inaugurar outras usinas e continuar utilizando essa fonte de energia. Então, eles acabaram omitindo. Outro ponto de racionalidade instrumental que a gente observa é na cena que ocorre aos 24 minutos e 18 segundos, onde uma equipe de engenheiros que é responsável pela usina também foi alertada sobre o que aconteceu e principalmente do vazamento do líquido de resfriamento. E aí ele diz uma coisa muito importante, que é esse personagem, né? Ele diz uma coisa que destaca bem esse pensamento na racionalidade instrumental, que é: temos que aprovar uma lei, precisamos passar despercebidos. Então, eles escondem o que está acontecendo. Eles não alertam a população, eles não avisam os moradores locais para que fosse feita uma evacuação correta, para que desse tempo de evitar uma maior catástrofe, que mais pessoas fossem atingidas. Então, eles escondem toda a situação para que a mídia não caísse em cima, para que as pessoas não se preocupassem, para que não criasse um pânico ali, para que não manchasse essa imagem das usinas. Então, a racionalidade instrumental presente no filme foi a construção das usinas sem a devida precaução, sem a devida preocupação que poderia acontecer, visando o lucro, visando apenas o objetivo no que eles iam ganhar. Então, eles não tiveram uma atitude ética perante isso, porque a ética define que você deve fazer o correto, né? E a atitude deles não foi baseada nisso. Ela não foi em prol da racionalidade substantiva, que é o objetivo da química verde. Ela visa essa racionalidade, que é onde as pessoas se portam de acordo com o que é correto, elas fazem, elas previnem, elas agem de acordo com o que é certo. Se nós temos o poder de proteger a natureza, de evitar maiores problemas, de prevenir, por que não fazer? Então, a gente observa que nesse filme a atitude dos personagens envolvidos, governantes envolvidos, não o presidente em si, mas os outros ao seu redor, eles foram totalmente na racionalidade instrumental. E aí esqueceram da atitude ética deles perante a responsabilidade que eles tinham ali. Aí uma coisa importante que queria destacar era o retrato das pessoas no filme. Nessa cena, aos 47 minutos e 13 segundos, quando acontece a catástrofe, uma coisa que a técnica no filme utiliza muito interessante, que é o enquadramento das pessoas. Conforme a cena ela assume esse tom de perigo, de problema, de angústia, de morte, eles tentam enquadrar o máximo de pessoas possíveis na câmera. A gente pode ver aqui o volume de pessoas, para evidenciar o tamanho que um problema como esse poderia causar. Quantas pessoas iam ser envolvidas? Quanto de espaço em si ia ser envolvido? E eles destacam também, porque tinham cenas que focavam na natureza do local, né? O local, a região do vilarejo era muito bonita. Então, eles acabam retratando isso, como o problema poderia afetar. E aí eu quis trazer, o nome da usina, ela era Rambiú. E aí eu trouxe essas duas cenas que eu também achei bem importante para destacar, do sentido narrativo, que é como ela acaba sendo retratada no filme. De início, como ela era majestosa e ela numa paleta de cores bem avivadas, bem destacada, é para evidenciar o quanto a usina estava sendo benéfica. A partir do momento que ela teve o problema, que ela explodiu, que ela virou um problema, já aquele tom cinzentado, aquela escurecida na imagem, aquela situação grave acontecendo, ela já se tornou como se fosse um vilão. Então, antes ela era o herói, agora era o vilão. E essas duas cenas, elas contrastam bem essa visão. A cena principal, que quis destacar aqui, né, eu trouxe dois pontos dessa cena, ela começa logo ao início do filme, então no começo do filme você já observa essas duas cenas, que é importante porque você consegue entender o nome do filme, né? Ela traz o diálogo entre algumas crianças para tentar definir o que é uma usina nuclear. E uma delas diz, é um tipo de caixa, né? Se for aberta, estaremos encrencados. Então, aqui a gente vê a associação direta, a correlação direta com o mito de Pandora. A visão dessas crianças é muito importante para a gente entender o que é o filme. Então, é uma caixa, se a gente abrir, né? Se a gente não abrir, prevenir, né? A gente não vai estar tão problema, mas se a gente não tomar essas atitudes, olha o que pode acontecer. E aí a conclusão para essa situação, eu quis trazer essa cena também de destaque, este é o engenheiro que estava preocupado e tentou alertar sobre os problemas que poderiam vir a acontecer caso ocorresse um terremoto. E um diálogo dele com um colega dele que trabalhava na usina, o colega dele estava todo naquela racionalidade instrumental, naquela visão comercial de que energia limpa é maravilhosa, que a usina era um presente da ciência para a humanidade e que era maravilhoso ter isso. E aí esse engenheiro, já ciente da situação, ele fala a seguinte frase: se cuidarmos bem, claro que é o melhor.
Então, é bem interessante que ele já dá o ponto. Se nós cuidarmos bem, claro que é a melhor alternativa, assim como qualquer outra alternativa que a gente utiliza. Se nós tivermos a devida postura correta, devida atitude ética, a devida base na racionalidade substantiva, não vai ter problema. Mas, no caso, como não agiram assim no filme, teve as consequências graves. As considerações para esse filme, que eu achei interessante, né? Por que eu escolhi esse filme? Eu queria trazer um filme não já com um diálogo, um público-alvo específico, como, por exemplo, documentários, porque o documentário já tem um cunho científico ali para apresentar um tema. Então, eu queria trazer um objeto de entretenimento direto, porque o público-alvo desse filme é quase todas as idades, as pessoas, né, em geral. Então, eu queria trazer um cunho com objetivo de entretenimento, um drama mesmo, uma coisa que vai para um tema bem diferente, que as cenas posteriormente à catástrofe mostram mesmo o drama dos personagens vivendo a situação, mas que com esse tipo de filme, com esse tipo de trabalho, a gente pode absorver uma mensagem importante, que é essa análise fílmica, né? Que é o objetivo da análise fílmica, a gente pode ter uma reflexão a partir disso. E aí o que a gente pode ter como lição? Como a gente pode usar um objeto, um meio de entretenimento, né? Um meio de comunicação para passar essa missão da Química Verde, e a gente pensar o que poderia ter sido feito para prevenir esses problemas, qual atitude que os personagens deveriam ter tido, porque eles não tiveram a devida preocupação com a situação. E a relação do título com a Química Verde. O mito de Pandora ele é uma pura reflexão sobre o que uma atitude pode trazer como consequência. Então, o filme ele é a atitude preventiva que não foi realizada, que não foi objetivada ali pelos personagens, ela não foi praticada corretamente, e levou ao grande problema que aconteceu. Então, tudo poderia ter sido evitado ou ter sido minimizado, né, devido a atitude, nos princípios da Química Verde, mas não houve esse tipo de racionalidade substantiva, e sim a racionalidade instrumental por parte dos personagens envolvidos. E aí, para finalizar, eu queria trazer como é importante a gente pensar que a ética para a prática da Química Verde. Frei Agostinho disse uma frase que eu achei muito interessante colocar aqui, que foi: a ética protege a vida, preserva o bem comum e cultiva a vida. Então, assim, se a gente observar bem como os personagens se comportaram e como foi a racionalidade instrumental envolvida, a gente percebe que eles não foram éticos. A ética, ela é uma postura, ela é um comportamento com senso de dever, com senso de fazer o que é correto. E eles não fizeram isso, eles não tiveram essa preocupação. E ela é a base para você direcionar seus pensamentos para a racionalidade substantiva. Então, se você pensar bem, se você refletir sobre essa situação, a química verde sem ética se torna uma racionalidade instrumental. Então, você pode subverter a química verde, dizer que está praticando a química verde, porque está tentando fazer algo benéfico, mas você realmente não está prevenindo, você realmente não está seguindo o que a química verde é. Você está fugindo da racionalidade substantiva e partindo para a racionalidade instrumental, porque você está pensando no que você vai ganhar, como os personagens fizeram, eles estavam pensando no dinheiro que eles iam ganhar, na imagem, eles não se preocuparam com as pessoas, com a natureza, com as consequências, e não se preocuparam com o dever deles. Era dever deles fazer aquilo. Deu certo. E aí você pensa, né, como a ética é importante para você principiar isso. Esse foi o meu trabalho, a minha análise filme, que eu espero que tenha gostado.